A cidade de Nova York está enfrentando duas crises separadas, mas grandes. Como você combate os efeitos do aumento do nível do mar na cidade? Como lidar com a crescente demanda por moradia com o aumento da população? Veja, este mapa apresenta um plano ambicioso para resolver ambos os problemas. Chama-se Projeto Nova Mannahatta, uma referência ao nome original, Mannahatta, da tribo Lenape. Agora, essa ideia é insana. É um dos maiores projetos de construção já propostos para Nova York e possivelmente para os Estados Unidos. Comparando o mapa atual de Manhattan com a área que será coberta pela extensão, seria um grande feito de engenharia se concluída. Mas, quaisquer que sejam as dificuldades que possa apresentar, ideias como a Nova Mannahatta podem ser a opção mais necessária a ser tomada. Se Nova York quiser evitar as consequências desses problemas e continuar como a cidade mais poderosa do mundo, há bastante tempo, os políticos, urbanistas e autoridades locais da cidade vêm trabalhando em várias propostas para resolver esses problemas. Esses problemas se acumulam há anos e muitos nova-iorquinos concordam. É hora de criar uma solução permanente para todos, mesmo que sua implementação tenha causado dificuldades aos moradores e protestos pelos danos ambientais aos espaços verdes. Isso é especialmente relevante para o famoso Distrito de Manhattan, tanto pelas frequentes expansões de seus limites, quanto por ser uma ilha densamente ocupada por edifícios residenciais e comerciais. A ideia de expandir Manhattan não é nova e já foi realizada várias vezes. Se você olhar para este mapa do crescimento do sul de Manhattan, de 1650 a 1980, pode ver que ela ficou continuamente mais larga. Ou talvez, esta vista aérea de parte da área de 1954, em comparação com 2004, possa ilustrar isso melhor. No total, embora existam várias estimativas, disse que 29% de toda a massa de terra de Manhattan foi basicamente criada por aterro, tendo sido iniciada nada menos do que pelos holandeses. Sem surpresa, eles são conhecidos por isso, depois seguido pelos britânicos e americanos. As razões para essa expansão incluem projetos como o Battery Park, que começou como posto militar britânico e hoje é parque público e área residencial. Manhattan fez aterros e deu incentivos econômicos para ampliar o espaço e criar mais moradias na região. A cidade quer evitar o declínio populacional no norte de Nova York, considerado ruim para os negócios locais. Embora esses avanços tenham revitalizado o sul de Manhattan e impulsionado a expansão da cidade, também surgiram preocupações sobre proteger a região de eventos climáticos extremos e do aumento do nível do mar, já que a Corporação de Desenvolvimento Econômico da cidade de Nova York prevê que 37% da área podem sofrer inundações até 2050. Até o final do próximo século, o nível do mar subirá a cerca de 2 metros, deixando grande parte da área submersa. Toda a expansão de Nova York sobre as águas próximas segue sob jurisdição dos rios e portos. A Lei de 1899 dá ao Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos autoridade sobre expansões urbanas em vias navegáveis com tráfego comercial. A dura realidade para Nova York é que seu povo enfrenta um problema que exige solução mais radical e inovadora, talvez além do permitido pelas autoridades. Ajuda a entender como essas questões se acumulam e por quê. Enfrentá-las não será tarefa rápida, embora as medidas precisem ser tomadas logo. Primeiro, Nova York e seus bairros ao redor são literalmente as áreas mais densamente povoadas dos Estados Unidos, sendo também a cidade americana mais populosa, sem sinal de que isso vá diminuir. Nova York sempre teve a reputação de ser um dos centros mais importantes dos Estados Unidos para finanças, cultura, mídia e muito mais, chegando ao ponto de ser chamada de capital do mundo inteiro. Sempre foi o destino favorito de imigrantes buscando recomeçar nos Estados Unidos. Mesmo após o fim do processamento de milhões de imigrantes na Ilha Ellis, Nova York ainda é um destino importante para americanos e estrangeiros em busca de oportunidades econômicas. Então, como resultado, a população da cidade continuou crescendo cada vez mais. Pesquisas das perspectivas da população mundial da ONU indicam que a população de Nova York seguirá crescendo e deve passar de 20 milhões até 2030. Mas graças à geografia única da cidade, não há realmente nenhuma direção para onde crescer. As áreas centrais de Manhattan podem se expandir para acomodar o fluxo contínuo de pessoas, exceto quando há água. O mercado imobiliário cresceu em todos os Estados Unidos desde a pandemia. E em 2022, a razão
Entre o valor médio da casa, o aluguel médio e a renda atingiu 30% pela primeira vez, com um número recorde de americanos ultrapassando esse limite. E isso tem sido sentido especialmente por muitas pessoas na cidade de Nova York, onde os altos preços dos imóveis e dos aluguéis já expulsaram moradores das grandes áreas metropolitanas da cidade em busca de lugares mais acessíveis para viver. Mas quando se trata de crescimento populacional, a situação não tem sido ajudada pelo fato de que a cidade de Nova York tem construído novas casas em um ritmo muito mais lento em comparação com outras cidades dos Estados Unidos, como Chicago e Los Angeles, com grande parte da culpa sendo atribuída às restrições de zoneamento e à enorme burocracia imposta para a construção de novas casas. Em áreas onde as oportunidades de emprego aumentaram, por exemplo, a taxa de empregos na cidade de Nova York aumentou 22% em 2020. E embora isso possa parecer bom para impulsionar a economia local e fornecer empregos, o estoque de moradias da cidade aumentou apenas 4% nos últimos 13 anos. Também não ajuda o fato de que muitos dos apartamentos que estão sendo construídos lá são de luxo, com preços absurdamente altos que acabam ficando vazios. Isso causou tanto um aumento massivo no custo do aluguel, quanto uma contínua escassez de moradias, a ponto de haver apenas uma taxa registrada de 3% de vacância de moradias disponíveis na cidade de Nova York em 2023. Mas para piorar a situação, a cidade de Nova York não só tem sido lenta na construção de novos lugares para morar, como também está, na verdade, perdendo apartamentos. Justamente em um momento em que o preço da moradia aumentou. Devido à falta de espaço na cidade lotada, alguns moradores ricos compram várias unidades e as unem para criar residências maiores. Desde 1950, calcula-se que mais de 100 mil apartamentos foram perdidos por esse problema. Soma-se a isso a elevação do nível do mar, que ameaça a sobrevivência de Nova York. Quem nunca morou lá, geralmente não vê a cidade como afetada por desastres naturais e clima extremo, diferente de lugares como Flórida ou Texas. Na verdade, ela é muito vulnerável a tempestades violentas e à elevação do nível do mar. Nova York, apesar de toda a glória, é basicamente áreas úmidas de baixa altitude. No último século, o vasto estoque de áreas úmidas de Nova York foi rapidamente coberto por construções, estradas, parques, aterros e edifícios. No porto de Nova York, mais de 17 mil acres de áreas úmidas, que existiam no século XIX, desapareceram durante a era dourada do capitalismo americano. Para viabilizar essa infraestrutura e a expansão do aeroporto Kennedy, tudo isso passou a pressionar os terrenos pantanosos. As áreas em Nova York que estão alagando são, na verdade, apenas lugares que costumavam ser áreas úmidas, riachos ou lagoas no passado. E a cidade foi construída em cima disso. Então, isso é meio que esperado. Esses problemas ameaçam o bem-estar dos cidadãos de Nova York e podem paralisar infraestruturas, isolando os nova-iorquinos quando estradas e metrôs são danificados e falta eletricidade. Quando o furacão Sandy atingiu os Estados Unidos em outubro de 2012, uma maré de tempestade de 4 metros invadiu o porto de Nova York, causando caos pela cidade. A tempestade matou pelo menos 43 pessoas no centro de Nova York e causou danos significativos em áreas importantes como Brooklyn e Queens, chegando até a destruir comunidades inteiras em Staten Island. No centro de Manhattan, local de muitas operações financeiras de Nova York, a tempestade provocou inundações graves e quedas de energia, deixando a cidade às escuras, com ruas alagadas e várias casas sem luz e água potável. Estações de metrô e a maioria dos principais túneis rodoviários que levam a Manhattan foram inundados. No total, os custos de reparo dos danos para a cidade foram estimados em 19 bilhões de dólares e obrigou a Bolsa de Valores de Nova York a fechar por 2 dias, paralisando a economia local. Sandy provou que as defesas contra tempestades eram insuficientes para proteger a cidade, e isso foi há mais de uma década. Pouco mudou desde então. O furacão Sandy não foi apenas um caso isolado. Em agosto de 2021, a tempestade Henry e o furacão Ida trouxeram fortes chuvas a Nova York e aumentaram o temor de que um furacão intenso, como Sandy, pudesse se repetir ainda mais forte. Na verdade, especialistas em meio ambiente e desastres naturais têm monitorado de perto quais efeitos o clima severo no futuro terá sobre a cidade de Nova York, e algumas de suas descobertas têm sido bastante assustadoras,
expondo as falhas de projeto na forma como partes da cidade foram construídas e o motivo disso. Serão necessárias soluções urgentes. Por exemplo, com o furacão Sandy, em Nova York, a ressaca foi canalizada do porto para áreas históricas de baixa altitude mencionadas por mim. Os canais de maré e manguezais, que absorveriam a água, sumiram há tempos, dando lugar a prédios e ruas de concreto. Sem uma saída natural para onde a água possa ir, a ciência mostrou que ela simplesmente vai inundar as ruas e continuar causando danos, a ponto dessas áreas se tornarem perigosas para as pessoas viverem e trabalharem. Se também levarmos em conta a baixa linha costeira de Manhattan, ela não só fica à beira d'água, mas em muitos lugares praticamente não há espaço entre a margem da água e os prédios próximos. Especialistas preveem que até 2040 marés e o aumento do nível do mar, junto com tempestades, inundarão ruas, prédios, casas e metrôs, caso não sejam adotadas medidas de proteção climática. Até o fim do século, marés altas e inundações poderão invadir até 3 quarteirões da ilha, alcançando a Rua Pearl, onde estão importantes áreas comerciais e financeiras de Nova York. Se nada mudar, isso trará grandes prejuízos econômicos, arruinando a reputação da cidade como importante polo mundial e questionando se deve sediar instituições financeiras e empresariais dos Estados Unidos, caso não haja proteção. Se houve algo positivo da devastação do furacão Sandy, foi isso. Nova York e o governo dos Estados Unidos iniciaram planos para proteger o status da cidade e garantir a segurança dos moradores contra desastres naturais após o furacão Sandy. O governo Obama lançou a iniciativa Rebuild by Design para destinar recursos federais e pesquisas à reconstrução de áreas vulneráveis da cidade, para proteger os recursos empresariais de Nova York contra tempestades, ao mesmo tempo em que moderniza a infraestrutura e os espaços de convivência para as pessoas. Em 2019, o governo de Nova York destinou cerca de 900 milhões de dólares para projetos de design e pesquisa para proteger Manhattan no estudo de resiliência climática do sul de Manhattan. O estudo tinha como objetivo realizar uma avaliação de risco em grande escala, destacar os pontos mais vulneráveis da cidade e propor quais medidas poderiam ser tomadas para protegê-los. O projeto identificou formas de proteger mais de 70% da orla de Manhattan, apesar dos desafios nas áreas próximas a Battery e a Brooklyn Bridge, que exigem mais estudos. Foram apresentadas várias propostas e 4 ideias principais. Entre elas, o projeto de resiliência costeira da Battery Park City visa melhorar a drenagem ao redor do Battery Park para evitar acúmulo de água de enchente. Outra proposta é a resiliência costeira da Battery, que visa elevar a orla, mantendo o caráter histórico do parque. A terceira visa proteger a região da ponte do Brooklyn, chamada Resiliência Costeira Brooklyn Bridge Montgomery. Ela combina paredes de contenção permanentes e portões contra enchentes que ficam ocultos durante condições climáticas normais. Em tempestades costeiras, se elevam formando uma barreira contra enchentes, semelhante ao sistema MOS de Veneza. O projeto de resiliência costeira do porto visa proteger o porto de Nova York, apontado no estudo como uma das áreas mais vulneráveis da cidade. Por estar próxima ao nível da água, a área ao redor do porto seria elevada entre 1 e 1,5 metro e novos caminhos para pedestres e ciclistas seriam criados. Outras propostas foram ainda mais ousadas e sugeriram medidas drásticas para proteger Nova York. Uma ideia do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, chamada Grande U, propunha cercar Manhattan com bermas, massas de terra elevadas e margens artificiais. Essas bermas teriam áreas verdes tolerantes ao sal para proteger Manhattan do aumento das águas e oferecer mais espaços de lazer ao público. O projeto incluiria Manhattan e uma barreira de quebra-mar próxima a Staten Island para protegê-la de inundações. Porém, a implementação do Grande U gerou controvérsias entre nova-iorquinos e o projeto não saiu como planejado. Membros do governo local decidiram que o projeto do Grande U seria disruptivo para um trecho próximo da rodovia e poderia danificar uma linha de eletricidade subterrânea que passa perto de onde o projeto está sendo desenvolvido, a menos que fossem feitas alterações no design. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, preferiu um plano alternativo e elevou todo o parque em 2,5 metros para protegê-lo do mar. A comunicação pública do projeto foi ruim, e os moradores logo reclamaram do barulho e da perturbação causados pela chegada das escavadeiras e guindastes para destruir o parque. Além disso, remover árvores e áreas verdes, destruindo metade do parque para elevar o terreno, foi impopular, e muitos moradores
logo pediram a interrupção total da obra. Apesar dos problemas de comunicação, o objetivo é concluir o projeto até 2026. Porém, o Grande U é apenas uma solução temporária. Quer dizer, pode funcionar, mas ele foi projetado apenas para proteger a cidade contra a elevação do nível do mar, prevista para acontecer antes de 2050, o que pode torná-lo obsoleto depois de apenas algumas décadas. Nada disso resolve de fato o grave problema de falta de moradia em Manhattan. E francamente, isso talvez pudesse ser resolvido com um uso melhor do solo existente e uma reformulação completa do transporte ferroviário, tornando mais fácil, rápido e confortável chegar a Manhattan vindo dos bairros periféricos e principalmente do norte de Nova Jersey. Ter mais opções para cruzar o rio Hudson, além dos 2 pequenos túneis para a Penn Station, seria incrível. Há muita terra subutilizada perto do condado de Hudson. Melhores opções de transporte permitiriam morar mais longe, com aluguéis mais baixos e deslocamento razoável, ajudando a reduzir a crise, mas isso nunca é considerado. Isso me leva ao outro grande projeto proposto, fazendo-me retornar ao novo projeto Mannahatta. Agora, para ser sincero, as chances desse plano insano ser aprovado são baixas por vários motivos. Mas não custa olhar antes. Proposto pelo economista Jason Barr, em um artigo de 2022 para o The New York Times, a ideia se inspira em projetos semelhantes já realizados em Hong Kong e na Holanda, que enfrentaram os mesmos problemas. Nesses lugares, terras foram recuperadas para oferecer mais espaço habitacional e combater a elevação do nível do mar. O novo projeto Mannahatta teria como principal objetivo proteger o distrito financeiro de Manhattan, criando uma barreira elevada com um anel de áreas úmidas ao redor de Manhattan, que funcionaria como uma barreira natural contra fortes tempestades e impediria que a água invadisse o interior da ilha. E ao contrário de outras propostas, o novo Mannahatta busca não apenas oferecer uma resposta à elevação do nível do mar, mas também agregar valor à cidade como um todo. Se concluído com sucesso, o projeto expandiria Manhattan em 1.760 acres, criando áreas úmidas artificiais ao sul, no porto de Nova York, e unindo a Ilha do Governador à Nova Terra. A Nova Terra começaria a leste, perto da ponte de Manhattan, seguiria ao sul até Red Hook e depois ao norte pelo rio Hudson, passando pelo Battery Park. Apesar de alegarem que a Nova Terra geraria 187 mil moradias para 250 mil nova-iorquinos de todas as rendas, é provável que a maioria vire apartamentos de luxo. Mas talvez eu esteja sendo pessimista, quero dizer, as moradias seriam baseadas no atual bairro Upper West Side, que é conhecido por sua alta densidade habitacional. A nova proposta de Mannahatta também prevê ampliar o metrô de Nova York, com extensões e novas estações no sistema atual. Linhas de metrô, um do Distrito Financeiro e G, do Brooklyn, conectam essas áreas ao restante da cidade. Os apoiadores do projeto disseram que, apesar do alto custo, ele aumentaria a arrecadação de impostos da cidade e se pagaria. Lembra? Atualmente, um acre de terra em Manhattan vale cerca de 85 mil dólares, o que faria o valor da terra de Nova Mannahatta chegar a aproximadamente 150 milhões de dólares. Segundo Barr, o projeto geraria cerca de 1,4 bilhão de dólares em impostos imobiliários. Certamente é um plano ambicioso, que poderia resolver alguns dos problemas enfrentados pela cidade, mas, assim como as outras ideias de projeto, ele não estaria livre de possíveis desvantagens e críticas. Assim como o problema enfrentado pelos projetos de construção existentes, qualquer extensão de Manhattan teria que considerar o fato de que irá causar interrupções e ser construída ao redor de desenvolvimentos de infraestrutura já existentes, além de enfrentar burocracia e restrições do governo. Por exemplo, a Lei Jones não permite que navios estrangeiros draguem o leito do porto de Nova York dentro da área da Baía do Hudson. O próprio Barr admitiu que empresas americanas não têm a mesma capacidade de dragagem que as europeias, e permitir a participação de uma empresa europeia aceleraria a conclusão do projeto. Mas a lei atualmente não permite isso, a menos que os governos dos Estados Unidos e locais se sintam confortáveis o suficiente para mudá-la. Críticos também destacaram que os planos para a nova Mannahatta ainda não detalharam a altura dos pântanos nem o tipo de superfície que será usada. Outros questionaram por que um bairro residencial seria usado para proteger o distrito financeiro e a bolsa de valores em Manhattan, onde poucos moram. Seria impossível concluir um projeto tão grande em pouco tempo. Apoiadores da nova Mannahatta afirmaram que, com bom planejamento e ação rápida, a nova terra poderia ser desenvolvida em 20 anos, com casas sendo construídas em etapas, enquanto Manhattan é expandida,
garantindo proteção à área e ampliando rapidamente a oferta de moradias em tempos de escassez. Quaisquer que sejam os problemas que o novo projeto Manhattan possa criar, a cidade de Nova York terá que aceitar o fato de que mudanças precisam ser feitas nos dias de hoje para salvaguardar o importante status da cidade. A recuperação de terras realmente funciona, já vimos isso antes. Mas será que a Cidade dos Sonhos fará isso novamente e de forma tão dramática? Obrigado por assistir.